sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade e eternidade, Tu és o nosso Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livre de todo mal. Amém. Expediente. Gostaria que a secretária constasse em ata a presença honrosa da futura vereadora dessa casa, Náudia, que muito nos honra com a sua presença nesta manhã. Expediente solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei 162/2012, Projeto de lei número 162/2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito do Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa, como homenagem ao Dr. Walter Pereira Mesquita, Renata Abreu Ferreira e João Mário Vieira de Paula Silva, Procurador-Geral. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei 163. Projeto de lei número 163/2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito do Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa, como homenagem post-mortem ao Dr. Júlio César Emerick, em reconhecimento à colaboração prestada ao desenvolvimento socioeconômico cultural de Rio Verde. Parágrafo único. O evento solene referente à condecoração máxima que o governo municipal considerar ao Dr. Júlio Emerick acontecerá em data a ser definida pelo Poder Executivo. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 14 de dezembro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Jerome Mesquita Mendonça, Renata Abreu Ferreira, João Mário Vieira de Paula, Procurador-Geral. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei 164. Projeto de lei número 164/2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito do Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa, como homenagem post-mortem ao Dr. Edson Merick Portilho, Dr. Checo, em reconhecimento à colaboração prestada ao desenvolvimento socioeconômico cultural de Rio Verde. Parágrafo único. O evento solene referente a essa condecoração máxima que o governo municipal concederá ao Dr. Edson Emerick Portilho, Dr. Checo, acontecerá em data a ser definida pelo Poder Executivo. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 14 de dezembro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Jerome Mesquita Mendonça, Renata Abreu Ferreira e João Mário Vieira. Solicita a secretária, a vereadora Maria José, que faça a leitura do projeto de lei 161. Projeto de lei número 161/2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito do Dr. Maurício de Nassau Cir Mendonça. Acontecerá em data a ser definida pelo Poder Executivo. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Juraci Martins de Oliveira, Jerome Mesquita Mendonça, Renata Abreu Ferreira, João Mário Vieira de Paula. Secretária, que faça a leitura do projeto de lei complementar 165. Projeto de lei complementar 165/2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera o artigo 106, 107, 111, 112, 113, 125, 126 da Lei número 3.635 de 1998. De 3 de março de 1998, que reformula o Código de Posturas do Município, passando a apresentar as seguintes redação. Primeiro, veículo de porte simples, mural, lateiro, equipamento eólico, balão, mobiliário urbano e veículo automotor, painel rodoviário, outdoor e painel de empresa. Segundo, veículos de porte exemplo, painel ou placa, sendo delas estruturas iluminadas em uma ou duas faces, triendo, topo de prédio e LED.
Parágrafo único. Material publicitário ou vinhetas que contenham informações ou informações imorais, obsceno pornográficas, injuriosas, preconceituosas, ilícitas, ilegais ou contrárias a esta ordem pública, ofensivos de moral ou contenham dizeres desfavoráveis a indivíduos, crenças e instituições. Parágrafo único. As estruturas, tanto de porte simples como de porte exemplares, complexas, deverão ter no mínimo 15 metros, exceto as estruturas LEDs, que poderão ter no mínimo 7 metros, não considerando os 20% dos apliques ou anúncios destinados a serem lançados ou distribuídos nos logradouros públicos. Não poderão ser dimensões superiores a 40 centímetros por 30 centímetros. Artigo 111. O letreiro será permitido obedecendo às restrições gerais estabelecidas no artigo 106 desta lei e às seguintes disposições. Não fique instalados a altura inferior a 2,30 m do passeio, nem possua balanço que exceda a largura do mesmo, recuando 40 centímetros do término do passeio ou de meio fio. Quando aplicados nos primeiros pavimentos, poderão ser aumentados mais de 30 centímetros, quando instalado em pavimento superior. Artigo 112. Para os efeitos deste Código, considera-se painel ou placa o engenho fixo ou móvel de uma ou mais faces constituídas por materiais que, exposto por longo período de tempo, não sofram deterioração física substancial que exija estrutura metálicas, fundações ou redes elétricas. Deverão estar dimensionados para suportar vendavais como ou sem movimentos luminosos, iluminando ou sem iluminação, excluindo-se aqueles que identificam no próprio local do estabelecimento. Artigo 113. O painel ou placa será permitido obedecendo às restrições gerais estabelecidas no artigo 107 desta lei e às seguintes disposições. Primeiro, quando se projetar particularmente as divisas do terreno, como longradouros públicos, não ultrapassar o limite da calçada ou do meio-fio. Segundo, ter sua origem estrutural dentro dos limites das propriedades. Terceiro, quando enquadrado como de porte complexo, ter estrutura própria para independentes de qualquer outra edificação, exceto o topo do prédio. Quarto, ter sua área máxima de um quadro não superior a 75 metros quadrados e de uma dimensão de 15 metros, exceto projetos especiais no topo dos prédios, empresas, parques e estádios, que não poderão exceder 120 metros quadrados, sendo de sua dimensão máxima de 20 metros lineares, quando instalados aplique que ascendem os limites do quadro. O mesmo deverá ter tamanho máximo de 20% do tamanho do painel. Lei e considerando outdoor o veículo de divulgação constituído de quadro próprio, onde são colocados informes publicitários, formando anúncios, possuindo estruturas e sustentação própria, devendo esta ser resistente a intempérie de natureza. Primeiro, o outdoor, estrutura de porte simples, deverá ter a área útil de 27 metros quadrados, sendo as medidas de altura igual a 3 metros e largura igual a 9 metros. Parágrafo 2º. Para o outdoor rodoviário, as medidas poderão chegar a 75 metros quadrados, limitando suas medidas até 5 metros de altura por 15 metros de largura, não se considerando nesta área os apliques que extrapolam a moldura do quadro, desde que a sua área não ultrapasse 20% da área do quadro. A ser pintado, artigo 126, ser pintado e fixado sobre quadros próprios constituídos por chapas metálicas, materiais, madeiras e ou ferros sem quebras ou depressões. Sétimo, ter na sua moldura placas de identificação constando o nome e telefone da empresa. Oitavo, afastamento frontal no mínimo entre conjuntos de 15 metros. Pela ordem. Vereador Casa Grande. Dá uma descansadinha na nossa secretária, que está lendo muito, e perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência sabe cadê
o líder do PMDB, se tem alguma informação dele, por onde ele anda, e o nosso futuro líder, que eles apareceram na última sessão. Se Vossa Excelência foi justificado da ausência deles, ou o que aconteceu com eles? O líder do PMDB é o Zé Henrique, né? Agora o líder nosso é o James. Está aí, do seu lado, vereador. Nono, quando instalados as rodovias, quer-se em conjuntos ou isoladamente manter entre si o afastamento de 20 metros de vias estaduais e federais. Quando instalados nas rodovias, distar no mínimo 50 metros. Ordem, Newton Lamas. Senhor presidente, eu pedi pela ordem só para que o vereador Casagrande nos informasse dos seus assuntos políticos quando ele pegou a presidência do PP de Rio Verde. Nas rodovias... Pela ordem, pode terminar, peraí, pode terminar. Das áreas de cruzamento. Pode terminar. 14º, não conter material publicitário que contenha informações ou imagens imorais, obscenas, pornográficas, injuriosas, preconceituosas, ilícitas, ilegais ou contrárias à ordem pública, ofensiva à moral ou contenham dizeres desfavoráveis a indivíduos, crenças e instituições. Artigo 2º, revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 10 de dezembro de 2012. Juraci Martins de Oliveira, Cairo Fagundes, secretário de Ação Urbana, Renato Abreu, secretário de Governo, Jerome Mesquita, Articulação e Política, João Mário Vieira, procurador-geral. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, o PP de Rio Verde vai passar, a partir de janeiro, por uma nova filosofia aqui em Rio Verde. Vai mudar os seus quadros, onde nós vamos aí a convidar alguns para deixar o partido e trazer novos filiados. Inclusive, o nosso amigo Milton Lamas, que deve estar ingressando ao partido aí, nós vamos fazer uma grande festa para receber lá o Partido Progressista, onde estará presente aqui o ex-governador Alcides, deputados federais e várias autoridades abonando a filiação dele no PP. Porque aqui nós vamos valorizar ele. E no PPS foi companheiro, foi líder aqui, nós muito defendeu a bancada aqui, companheiro, foi vice-líder, foi líder do PPS nessa casa, foi nosso líder, vice-presidente do partido e acabou perdendo a eleição. E aqui, vereador, mas Vossa Excelência vai vir para o PP e Vossa Excelência não será candidato a vereador, deixa bem claro. Vossa Excelência será candidato a prefeito em Santo Antônio da Barra com aval de todo o PP de Rio Verde e do estado de Goiás. Pode ter certeza que vamos buscar lá aquela prefeitura Vossa Excelência comandar lá. E também, senhor presidente, ontem eu fiquei impressionado, porque o vereador Luiz César, mas o meu assessor Vandinho, eles não batiam bem, eram muitos anos aí de divergências políticas. E ontem, eu vou até mandar uma foto depois para vocês, os dois terminaram abraçados e beijando lá, selando a paz. Fiquei muito satisfeito. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos, a palavra franqueada. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Oduvaldo Ribeiro. Senhor presidente, apresentação do requerimento número 247/2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, o vereador que abaixo subscreve, após ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, requer de Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário municipal de saúde de Rio Verde, Dr. Leonardo Vieira do Carmo, solicitando um aparelho de ultrassonografia para a maternidade Augusta Bastos. Nesses termos, peço deferimento, sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aos 14 dias do mês de dezembro de 2012. Assina, vereador Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto, do PTB. Obrigado. O momento continua ainda para a apresentação de projetos e requerimentos. Não havendo... Não tinha que colocar agora, não? Eu não tinha que pedir suspensão para colocar essas matérias em votação? Pois é. Consulta plenário se as matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Passo as mãos da Comissão de Finanças e Justiça da Casa, o vereador James, os projetos de lei 161, 162, 163, 164 e 165 para os seus devidos pareceres. Pela ordem, vereador James. Presidente, eu gostaria que fosse suspensa a sessão por 5 minutos para a comissão reunir e já deliberar acerca dos pareceres. E eu já nomeei ad hoc o vereador Celso para que possa participar das comissões nesses projetos. Há uma propositura do vereador quando peça dispensa das
a suspensão da sessão. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. A sessão está suspensa. Vem com o dedinho apontado. Dando tchau. Tchau. Valnei. Vê lá. Bora, vereador, tô esperando. Reaberta a sessão. Presidente. Pela ordem, vereador James. Pedi para devolver o projeto de lei 165, 161, 162, 164 e 163, e que os mesmos entram na ordem do dia. Propositura do vereador James pede que as matérias devolvidas adentro da ordem do dia. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura da redação final da lei número 6.213. Lei número 6.213, 2012. O prefeito municipal faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a lei número 5.726, de 28 de dezembro de 2009, que instituiu o plano plurianual para o quadriênio 2010-2003 e posteriores alternações que cumprimentam os dispostos nesse artigo 165. Artigo 2º. As codificações de programas e ações deste plano serão observadas pela Lei de Diretriz Orçamentária. Artigo 3º. As prioridades desta lei para o ano 2011-2013, conforme estabelecido na Lei de Diretriz Orçamentária. Artigo 4º. A exclusão ou alterações dos programas constantes desta lei ou inclusão do novo programa serão impostos no Poder Executivo por meio do projeto de lei específico. Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de inclusão de programa, diagnóstico sobre a atual situação de problemas que se deseja e indicação dos recursos que financiarão o programa proposto. Segundo, alteração ou exclusão do programa. Artigo 5º. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal até o dia 15 de abril, cada exercício, relatórios que avaliação plano plurianual. Parágrafo 2º. O relatório conterá, no mínimo, avaliação de comportamentos de variáveis. Segundo, demonstrativo por programas, por ações. A. Orçamento fiscal da seguinte social. Das demais fontes. Avaliação do programa que possibilidades alcance o índice final previsto para cada indicador. Parágrafo 2º. Para fins de acompanhamento e das fiscalizações orçamentárias que refere ao artigo 166. Artigo 6º. Da exclusão e alteração às ações orçamentárias de suas metas. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizar a efetuar alterações e indicações dos programas. Segundo, incluir, excluir ou alterar outras ações responsáveis e metas. Sétimo, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da lei 6.213. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura da redação final da lei 6.214. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterados os seguintes, os anexos de metas fiscais e de riscos da lei número 6.119/2012, de 23 de abril de 2012.
e Lei de Diretriz Orçamentária LDO para exercício de 2013, com relação nos anexos valores para exercício de 2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Artigo 2º. Para o exercício 2013, ficam alterados os anexos pelos quais acompanha esta lei. Artigo 3º. Os demais artigos da Lei nº 6.119/2012, de 23 de abril de 2012, permanecem inalterados. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 123, da Lei número 6.214. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura da redação final da Lei 6.215. Lei número 6.215, a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica o Poder Executivo autorizar e desafetar a área institucional do residencial Green Park, composta por 9.523 metros quadrados e 78 centésimos de metros quadrados, alterando-se a destinação de uso comum para o patrimônio disponível. Artigo 2º. Efetivada a desafetação a que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a permutar a área desafetada pelas obras de pavimentação asfáltica da continuidade da Rua Coronel Vaiano no trecho compreendido entre o início da Rua RC 06 até a Avenida Fiuco Ferreira, entre o Residencial Canaã e Residencial Green Park. Artigo 3º. Se necessário, esta lei poderá ser regulamentada através do decreto do Poder Executivo. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Discussão e redação final da Lei 6.215. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu quero só, nós estamos votando a redação final, eu quero só dizer que essa lei tinha que ser a número de 6.255, não era 6.215 não, porque uma lei que R$10 o metro quadrado dentro da cidade, o final dela tinha que ser 55, sabe? E não 15 do PMDB, porque realmente isso aí não coadunou com a filosofia do PMDB, não. E o pior, senhor presidente, ontem já fui procurado por 3 pessoas questionando que nessa lei, viu, líder de governo, não tem a quantidade de metros de asfalto que deve ser feito, não tem a qualidade do asfalto, e também não tem a quantidade de cascalho que vai ser fornecido ao município. Então o cara falou, não, Zé Henrique, você não percebeu? Eu percebi que ali era obscura, que ali era para resolver algumas situações. Então não tem a distância só dizendo, mas não tem quantos metros, não tem a quantidade de asfalto, só tem o valor de cascalho. Eu falei, não, tem mais, vai outras leis para lá, e ainda, se não esse mês, mas no começo do ano que vem, vão algumas leis para resolver algumas pendências. Então isso é ruim. É ruim a gente ouvir isso enquanto parlamentar, porque todos nós aqui devemos pautar exatamente para a lisura tanto na conduta nossa como na lisura na conduta das leis, na nossa verificação. Então eu falei, olha, vai ficar para o próximo mandato o pessoal acompanhar isso aí. Muito obrigado, presidente. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura da redação final da Lei 6.216. Lei número 6.216/2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera o artigo 5º da Lei Complementar 6.074/2011, que passará a ter a seguinte redação. Artigo 5º. O período urbano do município de Rio Verde, Goiás, fica assim delimitado. Artigo 2º. O perímetro urbano está representado no anexo 1º, mapa de perímetro urbano, que constitui parte integrante obrigatória desta lei. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 6.216. A palavra está franqueada.
Não havendo em votação, os vereadores concordar por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto da redação final da Lei 6.217. Lei número 6.217. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Aumenta o quantitativo do cargo comissionado de assessor pedagógico integrante no quadro pessoal da função do Ensino Superior de Rio Verde, FESURV, Universidade de Rio Verde, em mais de 150 unidades, passando a apresentar o total de 330 unidades. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Elias Rosa Cardoso, presidente, Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 6.217. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura da redação final da Lei 6.218. Lei número 6.218, de 2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar convênios com entidades governamentais e não governamentais abaixo relacionados, para que vigorem no decorrer do exercício 2013. Primeiro, convênio com os recursos serão fornecidos pelo Fundo Municipal de Educação. A. Esporte Clube Rio Verde, no valor de R$ 2 milhões. B. Associação Sagrada Família, R$ 600 mil. Clube Fênix, R$ 60 mil. Escolinha de Atletismo Fundação JP, R$ 40 mil. Escolinha de Atletismo Maurício Arantes, R$ 15 mil. Segundo artigo, convênios cujos recursos serão fornecidos pelo Fundo Municipal de Saúde. A. Associação de Portadores de Epilepsia de Rio Verde, R$ 60 mil. B. Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Civil, CONSEG, R$ 479 mil. C. Associação de Deficientes Físicos de Rio Verde, a DEFIRV, R$ 200 mil. Associação Pestalozzi de Rio Verde, R$ 200 mil. Sindicato Rural de Rio Verde, R$ 42 mil. Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Rio Verde, R$ 300 mil. Convênio cujos recursos serão fornecidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social. Associação Beneficente André Luiz, ABAL, R$ 72 mil. Associação de Apoio ao Menor Joana de Ângelos, R$ 63 mil. Associação de Deficientes Físicos de Rio Verde, a DEFIRV, R$ 750 mil. Comunidade Terapêutica Gênesis, R$ 150 mil. Associação Beneficente Alta de Souza, R$ 354 mil. Comunidade Terapêutica Nova Vida, R$ 101.400. Casa de Recuperação Boas Novas, R$ 18 mil. Casa da Sopa Menino Jesus, R$ 18 mil. Fundação Presbiteriana de Educação, R$ 43 mil. R$ 43.794. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, R$ 24 mil. Grupo de Escoteiros 5 de Agosto, R$ 7.200. Centro de Recuperação de Alcoólatras de Rio Verde, R$ 26 mil. Instituto de Assistência a Menores, R$ 33.900. Lar Crianças para Jesus, R$ 24 mil. Obras Sociais da Diocese de Jataí, R$ 18 mil. Escola de Paz de Rio Verde, R$ 20 mil. Associação Pestalozzi de Rio Verde, R$ 40.865,40. Obras Sociais da Fundação Espírita Chico Xavier, R$ 58.500. Associação Cultural Beneficente Pastoral da Moradia, R$ 45 mil. Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Bombeiro Mirim, R$ 66 mil. Associação Procáritas, R$ 50 mil. Instituto Edevaldo Lodiel, R$ 62 mil.
Convênios cujos recursos advirão do orçamento municipal. Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social, R$ 1.690.000 anual. Centro de Integração de Empresa Escola, R$ 802.500. Conselho de Desenvolvimento Comunitário CONDEC, R$ 20.000. Associação de Produtores de Águas de Microbacias de Rio Verdes e Abóbora, R$ 46.974,72. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural a Pesquisas Agropecuária, a Emater, R$ 60.000. Instituto Casa da Abelha, R$ 200.000. Artigo 2º. Os valores constantes no artigo anterior referem-se ao repasse anual dos convênios autorizados por essa lei vigerão no exercício 2013, podendo ser aditivados conforme necessário para o exercício seguintes. Artigo 3º. Esta lei poderá ser regulamentada por ato próprio do Poder Executivo, se porventura necessário. Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a partir de 1º de dezembro de 2013. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Elias Rosa Cardoso, presidente, Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Discussão e redação final da Lei 6.218. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordar permanecer comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito a secretária vereadora Maria José que faça a leitura da redação final da Lei 6.219. Lei número 6.219. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterada a estrutura organizacional básica do município de Rio Verde, que passa a ser o seguinte: administração direta, Poder Executivo, Gabinete do Prefeito, Chefia de Gabinete, Assessoria a Assuntos Comunitários, Controladoria Geral do Município, Central de Compras e Licitações, Central de Eventos, Central de Projetos, Departamento de Planejamento. 2. Gabinete do Vice-Prefeito, Secretaria Municipal de Trabalho, Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria de Ação Urbana, Secretaria da Administração, Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 8º, Secretaria Municipal de Articulação Política. 9º, Secretaria Municipal de Assistência Social. 10º, Secretaria Municipal de Comunicação. 11º, Secretaria Municipal de Educação. 12º, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Secretaria Municipal de Governo, Habitação e Desenvolvimento Urbano. Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e Meio Ambiente. 15º, Secretaria Municipal da Juventude, Ciências e Tecnologias. 16º, Secretaria Municipal de Obras. 17º, Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Transporte. 19º, Secretaria de Turismo. 20º, Procuradoria Geral do Município. 2º, entidades descentralizadas. Fundação do Ensino Superior do FESURV, Fundação Municipal de Assistência Social, Fundação Municipal de Cultura, Instituto de Previdência e Assistência e Servidores de Rio Verde, Superintendência Municipal de Parques e Jardins, Superintendência Municipal de Trânsito, Coordenadoria Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor, PROCON, entidades desconcentradas, Junta de Recursos Fiscais, Junta Administrativa de Recursos Infracionais, subprefeituras dos distritos de Oruana, Lagoa do Bauzinho e Riverlândia, Conselhos Municipais, Fundos Municipais, subprefeituras, Prefeitura do Distrito de Lagoa do Bauzinho, de Oruana e de Riverlândia. Artigo 2º. Em razão das alterações introduzidas na estrutura que se refere ao artigo anterior, ficam criadas as seguintes órgãos. 1º, Secretaria Municipal do Trabalho. 2º, Secretaria Municipal de Lazer, Secretaria do Indústria e Comércio, Ciências e Tecnologia, Assuntos Comunitários, Superintendência Municipal de Agricultura Familiar. 7º, Central de Eventos. 8º, Central de Projetos, Departamento de Planejamento. E 10º, Departamento de Desenvolvimento Urbano. 2º, extintos aos seguintes órgãos. 1º, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 2º, Superintendência Municipal do Meio Ambiente. 3º, Superintendência Municipal de Habitação. 4º, Transpresidências Municipal da Juventude transferidas nas atribuições pessoais. 5º, Departamento de Esporte e Lazer. Artigo 3º, fica criados os seguintes cargos. Como os criativos do 1º unidade, exceto os cargos gestor de administração, cujo quantitativo será 4 unidades.
Artigo 10º, revogado disposições em contrário, esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Elias Rosa Cardoso, presidente, Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 6.219. Palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura da redação final da Lei 6.220. Lei número 6.220. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica incluído no calendário oficial do município de Rio Verde o dia do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violências. Artigo 2º. A referida comemoração dar-se anualmente no dia 20 de junho. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara de Rio Verde, Goiás, Elias Rosa Cardoso, presidente, Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 6.220. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura da Lei número 6.212. Lei número 6.212 de 2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Capítulo 1º, das disposições comuns. Artigo 1º. Esta lei orçamentária estima as receitas e fica as despesas do município, bem como as dos seus fundos, superintendência e autarquias para o exercício 2003, no valor consolidado de R$ 431.231.606,63, envolvendo os recursos de toda a fronte de recursos compreendendo. Artigo 2º. Do orçamento fiscal social. Artigo 2º. Orçamento fiscal. Parágrafo 1º. Na programação da execução dos orçamentos fiscais e das seguintes social será utilizadas as classificações. Artigo 3º. A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais a R$ 474.231.606,63. Parágrafo único. Inclui-se no total referido neste artigo recursos próprios do Fundo ao Poder Executivo, demonstrativos da receitas consolidadas segundo as categorias. Capítulo 5º, das disposições gerais. Artigo 11º. Fica o Poder Executivo autorizar e estabelecer normas complementares pertinentes à execução dos orçamentos e, no que couber, e adequá-los às disposições constituídas no município. Artigo 3º. Fica agregados os orçamentos do município. Artigo 4º. Todos os valores recebidos pela unidade de administração diretas e autarquias do fundo. Parágrafo único. Inclui-se no disposto desse artigo os casos em que faça força a lei. Artigo 15º. Fica o Poder Executivo autorizar e atualizar os valores da receita e anexo dessa lei diretriz orçamentária. Artigo 16º. Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesas no nível da fonte do recurso. Artigo 17º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Elias Rosa Cardoso, presidente, Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei número 6.212. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei 160 em segunda votação e discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, pedi pela ordem para que Vossa Excelência faça uma propositura para que seja dispensada a votação e a leitura da segunda. A propositura do vereador, quando pede a dispensa da leitura do projeto em segunda votação. Os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado com um voto contrário. Em segunda votação e discussão, o projeto de lei complementar 160 dispõe sobre o parcelamento, edificação ou utilização compulsória de imóveis urbanos
que não cumpram a função social da propriedade. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, eu fiquei triste com o vereador Zé Henrique votar contra meu pedido, porque nunca votei contra o projeto dele durante esses 4 anos. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei complementar 160. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com a comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei 161 em primeira discussão e votação. A Câmara Municipal, projeto de lei número 161/2002. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica concedida a medalha Dr. Maurício de Nassau Arantes como homenagem ao Dr. Alcir Mendonça. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 14 de dezembro de 2012, Joaquim Martins de Oliveira, Jerônimo Mendonça Mesquita, Renata Abreu e João Mário. Em primeira discussão, projeto de lei 161, a palavra franqueada. Não havendo, com a palavra o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoa que diz 161, né, presidente? 161, medalha de honra ao mérito. Ao doutor Alcir. Sim. Eu quero manifestar o meu reconhecimento e a grande valia dessa honra à família do doutor Alcir, já que é uma homenagem, todas elas, tanto o 61, 2 e o 3, são homenagem póstumas, mas eu quero lembrar que realmente o doutor Alcir foi um dos pioneiros da medicina, e eu recordo bem que a minha falecida mãe e meu pai o procuraram sempre, e ele sempre foi muito bem atendido por ele. Então, quero cumprimentar o Executivo nesse momento em que presta essa homenagem à família do doutor Alcir. Muito obrigado. Em discussão, projeto de lei 161. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei 162, primeira discussão e votação. Projeto de lei número 162. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa ao Dr. Walter Pereira de Castro. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 14 de dezembro de 2012. Juraci Martins de Oliveira e Jerônimo Mesquita Mendonça, Renata Abreu Ferreira e João Mário Vieira. Em discussão, projeto de lei 162. A palavra está franqueada. Peça pela ordem. Com a palavra o vereador José Henrique. Da mesma forma, senhor presidente, pessoa, e não só a pessoa homenageada com a medalha, mas toda a família tem prestado um extraordinário trabalho para Rio Verde, tendo inclusive da família cidadãos que participaram ativamente dessa casa, foram inclusive presidentes. Então, nada mais do que justo uma homenagem a essa família. Em votação, projeto de lei número 162. Vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei 163. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 163, 2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica concedida a medalha de mérito Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa, em homenagem ao Dr. Júlio Emerick. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 14 de dezembro de 2012, Dr. Juraci Martins de Oliveira, Jerônimo Mesquita Mendonça, Renata Abreu Ferreira e João Mário Vieira. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 163, a palavra franqueada. Não havendo, pela ordem, vereador José Henrique. Essas homenagens, senhor presidente, elas realmente já deviam ter acontecido, porque foram pessoas, foram médicos, foram profissionais que trabalharam muito pela nossa comunidade no momento em que a sociedade, indiscutivelmente, é uma sociedade mais composta de pessoas de menos posse, porque Rio Verde ainda não tinha sido descoberto no seu sistema de agronegócio. Eu não tive a oportunidade de conviver especificamente, mas eu tenho informações dos meus irmãos mais velhos,
da grandeza desse homem, do trabalho desse homem que está sendo homenageado nesse projeto. Em discussão ainda o projeto de lei 163. Palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei 164. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 164, 2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Fica concedida a medalha de mérito Dr. Maurício de Nassau Arantes Lisboa, como homenagem ao Dr. Edson Emerico Portilho, Dr. Checo. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, 14 de dezembro de 2012, Juraci Martins de Oliveira, Jerônimo Mesquita Mendonça, Renato Abreu Ferreira e João Mário Vieira de Paula Silva. Em discussão, o projeto de lei 164, a palavra está franqueada. Essa palavra. Com a palavra, o vereador José Henrique. Senhor presidente, senhores vereadores, falar do Dr. Checo, esse eu tive a oportunidade de conviver com ele por volta de 1981, 82, quando começava a avançar na nossa região a questão das drogas. Então, promovendo palestras, morava em Quirinópolis, e promovendo palestras, ele esteve por algumas vezes em Quirinópolis como médico, como espiritualista, como pessoa realmente entendida, demonstrando que se não fosse tomada uma providência urgente, já naquela época, a nossa região teria sérios problemas, famílias seriam dizimadas com o problema da droga. Então, não tive só essa alegria de poder conviver com ele como cidadão, mas como médico, como companheiro de doutrina espírita, como palestrante da área médica. Então, eu quero dizer que entendo e realmente fico feliz de poder votar favorável. E é também a oportunidade de continuar convivendo com os seus filhos, com o Chequinho, com toda a família, com a sua esposa. Então eu quero dizer que realmente uma homenagem extremamente justa do reconhecimento do Poder Executivo, através dessa casa, a toda a sua família. Muito obrigado, presidente. Em discussão, projeto de lei 164, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a vereadora Maria José que faça a leitura do projeto de lei complementar 165 em primeira discussão e votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Eu quero, na oportunidade em que nós acabamos de votar a concessão, diríamos assim, a autorização, porque isso é preciso passar pelo Poder Legislativo, que aqueles que estarão aqui, sobretudo aquele ou aquela que for a líder do governo, ou mesmo o atual líder do governo, o vereador James, que diga ao prefeito que na hora do discurso dele ele não comente e não queira puxar a orelha dos vereadores, dizendo que essa medalha deve ser dada com comedimento, com responsabilidade. Porque, segundo a lei que criou essa medalha, é uma concessão específica do Poder Executivo. Então o Legislativo não pode conceder essa homenagem. E na última oportunidade que nós entregamos, agraciamos uma família, o senhor prefeito, meu amigo doutor Juraci, disse que os vereadores tenham cuidado em homenagear os próximos. Está gravado. Se alguém quiser, é só buscar nos arquivos da casa. E ele disse que os vereadores tenham cuidado em conceder a homenagem do doutor Maurício. Mas a concessão é exclusiva do Poder Executivo. Então, líder de governo atual, que dê um toque nele para deixar anotado lá na sua agenda, que quando for na entrega, porque ele lembre, para que a bancada de 21 não seja constrangida como nós fomos naquele momento. Muito obrigado. Projeto de lei complementar número 165/2012. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Altera os artigos 106, 107, 111, 112, 113, 125, 126 da Lei número 3.635 de 1998, que reformula o Código de Postura do Município. Artigo 1º. Veículos de porte simples, mural, lateiro, equipamento eólico, balão, mobiliários urbanos e veículos automotor, painel rodoviários, outdoor e painel de empresa. Artigo 111. O letreiro estará permitido obedecendo às restrições gerais estabelecidas no artigo 106.
Primeiro, não fica instalada a altura inferior a 2,30 metros. Artigo 112. Para os efeitos deste Código, considera-se o painel ou placas ou engenho fixo ou móvel de uma ou mais faces constituídos por materiais que, expostos por longo período do tempo, não sofram deteriorização. Primeiro, quando projetar perpendicularmente as divisas de terrenos. Artigo 125. Para os efeitos de permanentes lei, é considerado outdoor ou veículo de divulgação constituído de quadro próprio, ou são colocados informes publicitários formando anúncios e possuindo estruturas de sustentação própria. Artigo 126. Ser pintado e fixado sobre quadros próprios constituídos por chapas metálicas, materiais, ferro, sem quebras ou depressões. Sétimo, ter a moldura, placa, identificação constando o nome e telefone da empresa. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira, Cairo Fagundes, secretário de Ação Urbana, Renato Abreu Ferreira, Jerome Mesquita Mendonça e José Mário Vieira de Paula Silva. Em primeira discussão, projeto de lei complementar 165, e a palavra está franqueada. Essa palavra. Com a palavra o vereador José Henrique. Eu quero, inicialmente, senhor presidente, cumprimentar a Comissão Justiça e Redação, sobretudo na presidência do líder James, de ter avaliado um projeto de tanta grandeza, com tanta rapidez. Na sexta-feira, na última sessão do mês, na última sessão do ano, vem um projeto dessa natureza. O que ocorre, líder de governo, é que Rio Verde tem mais de 230 painéis. Desses 230, mais de 200 estão irregulares. Aí precisava resolver a situação. Mas não é resolver a situação de quem colocou, não. Resolver a situação para que outras pessoas possam colocar, porque estava tendo 2 pesos e 2 medidas. Para uma empresa, autorizava a colocação dos painéis. Para outras, não. Então, agora, é preciso, líder de governo, e isso vai ser ação da Secretaria da Ação Urbana, vai ser ação da vossa secretaria, então que tenha o mesmo peso e a mesma medida. É preciso, porque eu quero até pedir já cópia da mesa diretora, porque o projeto não foi inserido no computador. Se não for ser inserido, que eu tenho uma cópia, porque o ano que vem nós vamos estar com essa lei verificando. Então, eu quero manifestar a minha preocupação, quero manifestar que a Lei 3.635 de 98 está relacionada à Lei 5.418, que é o Plano Diretor, que deve ser revista na sua totalidade, porque o Código de Postura deve ser absorvido pelo Plano Diretor, para que a gente tenha realmente um comando, um domínio para onde é e como é que nós queremos a cidade do futuro. Isso não aconteceu em 4 anos, que é a revisão do Plano Diretor. Isso não aconteceu agora na zona de expansão urbana, que está previsto na lei. Isso não aconteceu na Lei 6.174, quando ampliou a zona de expansão, que deveria ser precedido de um relatório bem feito. Não houve isso. Houve apenas um parecer da Procuradoria do município, que disse nada e mais nada. Então eu quero manifestar a minha preocupação quanto à cidade que nós estamos querendo projetar. Não vou dizer que li o projeto, que estudei o projeto, que avaliei, porque realmente um projeto apresentado na sexta-feira do último mês do ano, fico preocupado. Muito obrigado, presidente. Em discussão, projeto de lei complementar 165, a palavra está franqueada. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordar com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Aprovado com 1 voto contrário. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras e convoco para a próxima sessão extraordinária dentro de 2 minutos.